Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Em nome dos nossos patrocinadores, Cremers, Vinhos do Mundo, Unicred, Instituto Oncológico Kaplan, Aqualocos, Unimed, GBOX, Sescope, Banrisul, Gimo, Celulose Rio-Grandense, Laboratório Lifar, Sanitas e Biscoitos Zezé, que agora está trazendo de novo Jeton. Hoje nós somos Jeton aí, viu? Levou um pãozinho de mel hoje, espetacular. Viu, deputado Zucco? Estamos iniciando mais um Pampa Debates, recebendo o nosso Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazem, de carazinho para o mundo. Bem, uma satisfação. Obrigado pela sua presença aqui, sempre nos causa, como todos aqui, muita honra. Né? A honra é minha. Eu tenho dito que esse é um dos melhores programas, se não o melhor de debate. Né? A última vez, você não podia achar a última vez foi na praia, né? Foi. Tava melhor até, porque daí de só camisetinha, bermuda e depois pegar o mar de Atlântida ali, né, mano? Oh, maravilha, hein? Bom, pensar que era uma festa o nosso programa, né? Não, mas... Não, eu trabalho lá. Trabalhando no litoral. Claro. Com certeza. Maravilha. Como é que está o nosso Ministério Público do Rio Grande do Sul aí enfrentando essa questão agora do glifosato, o nosso famoso... Isso aí vai dar muito pano para manga, né? Meia dúzia de prejuízo na uva, aí querem levar para prejuízo na soja, um prejuízo imenso, porque não tem substituto direto para o nosso 2,4-D, né? Pelo que me passaram, dizem que tem, mas é muito caro, né? Mas hoje então... vamos ter no programa um promotor da área, né? Ambiental. Não só é que está atuando diretamente nesse caso? No caso, né? Aí tem que ver com ele o que é possível já adiantar. Mas a gente vem, eu acho que é importante dizer isso, Paulo Sérgio. Nós somos procurados, o problema que começou lá na região da Campanha, né? O colega de lá passou o inquérito ali para o nosso núcleo de autocomposição ambiental, já fizemos algumas reuniões com a Farsul, com a Secretaria da Agricultura, e como foi constatado aí um dano regional, houve um ingresso da promotoria aqui do meio ambiente, que tem atribuição para todo o estado, sempre nós no sentido de buscar aí encontrar uma solução que atenda, evidentemente, a possibilidade de não trazer prejuízos além do necessário e mais do que isso, que atenda o cuidado à questão da saúde, a questão com a utilização aí do defensivo agrícola. Tem que tentar compatibilizar isso. Eu acho que essa é uma missão de todos, não do Ministério Público tão somente. O Ministério Público é uma engrenagem de fiscalização e articulação nisso, mas dos produtores rurais, sejam da soja, da uva, da oliveira, e também das pessoas da área da saúde aí para tentar buscar uma compatibilização e uma boa solução. Temos assuntos polêmicos hoje, inclusive do álcool nos estádios. Né? Também esse, só tema fácil. Só tema fácil. E que tem um colega nosso de bancada aqui que está envolvido em todos esses, né? Não, do álcool no estádio não está. Não está envolvido ele? Daqui a pouco eu vou apresentar ele. Não, está o Zucco aqui, que é o relator do projeto. Pois isso, então. Temos dois aqui importantes. Nosso presidente do Sindicato Médico, parabéns pela eleição. Muito obrigado. Nosso Marcelo Matias, que é médico... Eu sou ginecologista e obstetra. Ginecologista e obstetra. A semana passada eu botei a sua colega obstetra aqui e a Anne Ortiz ali. E eu torcendo para que a Ana Ortiz fizesse o parto aqui no programa, ia ser uma notícia internacional. Certamente, não tem dúvida. Transmitido ao vivo? Transmitido ao vivo. Cheguei, olha, o que eu torci para que acontecesse aqui, o parto. Tenho certeza disso. E ontem ela para ter vindo e não veio justamente porque o médico obstetra proibiu, né? Os obstetras me prejudicam, né? Mas a Ana Ortiz é uma grande deputada, ela esteve presente inclusive na nossa posse, estivemos reunidos com ela algumas vezes e temos certamente um trabalho à frente a ser executado com todos os entes públicos, porque o Sindicato Médico atua em todas as áreas, saúde é importante nesse aspecto e nós estamos sempre de portas abertas para políticos, para a promotoria, para o governador, para o prefeito e para quem quiser conversar conosco, porque a gente sempre tem alguma contribuição a fazer na nossa área. E o nosso sindicato vai bem? Vai muito bem, a gente assumiu uma gestão nova depois de uma gestão de 20 anos, então toda troca tende a ser difícil no início, ela requer muito trabalho, mas a equipe de funcionários do sindicato é uma equipe muito qualificada. E a equipe que entrou é uma equipe que conhece a área, a grande maioria das pessoas que estão trabalhando ali são pessoas que já faziam parte ou já fizeram parte em algum momento
da gestão, portanto, conhecem o como se faz em termos de produzir resultado para o sindicato. A gente apenas tem uma lógica, tanto administrativa quanto político-ideológica, muito diferente. Por isso, a gente acredita que nossos resultados vão ser bons. Diferente da gestão anterior de 20 anos. Ah, bom, não, diferente. Daqui a pouco vamos pensar... qual é a diferença? Então é a diferença do Argolo, lá da gestão do Argolo. Eu prefiro não citar nomes, mas sim, o Argolo era antigo. Todo mundo sabe que o Argolo era antigo presidente. E tem todo o direito de ser, né? Sem dúvida. O senhor é liberal, eu sou também. Eu acho que isso faz parte da convivência democrática. Né? Essa é uma coisa bastante diferente, assim. Sim. Quando a primeira vez que eu me manifestei publicamente como liberal, causou um certo impacto pela ideia de que a gente vai ter um presidente de sindicato que não seja tradicionalmente comunista, socialista ou o que valha. Mas eu costumo dizer o seguinte, que nós somos diferentes em vários aspectos. Um deles é o seguinte: a minha opinião pessoal, ela é importante no sentido de fazer o meu debate político interno, mas a opinião que importa para mim é a opinião da categoria. E, isso é democracia, da maioria. Exatamente. Eu sempre digo... O da maioria prevalece. Diferentemente dos deputados que foram eleitos por votos pessoais, portanto, com pessoas que defendem, para que eles defendam as suas próprias ideias, eu fui eleito por uma chapa que tem pluralidade de ideias e eu não represento o Marcelo Matias, eu represento a categoria. Portanto, eu vou estar sempre onde a categoria quiser que eu esteja. Claro, muitas vezes o senhor engole alguns sapos e tal por não concordar, mas acaba assumindo a posição da maioria. Se eu não tiver essa capacidade, eu estou no lugar errado. E não poderia ser presidente do sindicato, obviamente. Parabéns. Nosso tenente-coronel Zuco, grande Zuco, das grandes figuras. Aliás, temos outro ali, o professor Issur também, né? Dois deputados aí, de altíssima categoria. Mas, pô, se tem um amigo do General Mourão, está aqui, ó, do meu lado, é ele. Ali ele tem uma admiração, nem vou dizer tô por ele, porque chega ao puxa-saquismo até. Pô, tá me deixando... Com o meu subordinado, tá tenente-coronel, para o general, não, estou brincando. Mas ele tem uma admiração profunda pelo... E ele abraçou a tua candidatura, hein? Então, uma coisa impressionante. Boa noite a todos. Já vi que o doutor é fera ali no oratório. Fera. Vamos ver. Porra. Boa noite ao meu amigo Fabiano Dalazen. Tchê, o homem à minha direita. Já vai aqui, anunciando ele. Alexandre Saltos, para quem não sabe, um excelente cozinheiro. E promotor de justiça. Não sei, não acredito nisso. Não, o deputado Issur. Tô para ver. O deputado Issur. Paulo Sérgio, que... E atirador. Que dentro... Não, atirador mais ou menos. E o deputado... Também? Não, aí já entra... 1º de abril, a gente... Mas o deputado Issur também, Paulo Sérgio, que quando a gente chega na Assembleia, nós ficamos querendo conhecer uma área que eu, 27 anos de Exército, não conhecia. Do deputado Issur, professor, realmente quem quer entender de educação tem que escutar o nosso deputado Issur. Muito obrigado. É uma pessoa que realmente já ganhou o meu respeito. Referente ao general Mourão, é um líder militar, é uma pessoa realmente de uma simplicidade. Não, ele era um líder militar. Hoje Permanece, é um líder nacional. Olha aquela homenagem para ele que nós prestamos lá no troféu Brasil Expo Direto, lá na presença de 1.200 pessoas, viu, presidente? Ele subiu ao palco, estava lá o Fabiano Dalazen também. Ele subiu ao palco, foi aplaudido durante 5 minutos, as pessoas em pé aplaudindo o vice-presidente da República. E ele se emocionou ali naquele momento. Ele é de uma humildade, é de uma simplicidade. Quer dizer, transcende já o militar. Nós tivemos agora, Paulo Sérgio, recentemente, o aniversário de 107 anos do Colégio Militar, e ele fez um pronunciamento emocionado, onde todos realmente ficaram sensibilizados, onde ele enalteceu o patriotismo, o amor a esta nação tão carente de valores. Mas eu sou suspeito a falar, como bem comentaste, é uma pessoa que é uma referência para mim. E a Teofon, a gente sabe que ele tem um carinho por ti, abraçou a tua candidatura várias vezes, tive várias jantas aqui em que ele revelou esse apoio, né, em todos os momentos aqui no Rio Grande do Sul. Isso é importante. E depois nós temos que falar sobre o álcool nos estádios, né? Que pepino, hein? Difícil. Mas é um És relator do... relatoria... Quem é o presidente da comissão? Na verdade, essa subcomissão... É uma subcomissão? É uma subcomissão que, na verdade, o relator passa a ser o coordenador dos trabalhos. Sim. E eu já estou aqui pedindo ajuda aos especialistas, ao Ministério Público, à Brigada Militar, à Polícia Civil, também aos
presidentes de clube, a Federação Gaúcha de Sindicato Futebol, médico. Sindicato Médico. Eu acho que nós temos que fazer um debate amplo, técnico, para que a gente realmente chegue a uma conclusão sobre um assunto tão importante. Daqui a pouco a gente vem de reivindicar a gente poder fumar um charutinho também no estádio. Será que causa algum problema ou não? Vamos nomear outra. Fazer outra subcomissão para decidir. É muito serviço. Pô, eu sou do tempo que a gente bebia no estádio e fumava charuto no estádio. Hoje não. Pô, a figura do nosso presidente do Vasco lá, né? O Eurico Miranda. O depois do deputado federal, o Eurico Miranda, fumando aquele charuto lá. O Churchill, né? Que bancada. Né? Durava o jogo inteiro. Hein? Durava o jogo inteiro. Durava o jogo inteiro. E nós não achamos estranho. Depois o tempo passou, a gente passou a achar estranho aquilo. Mas é que fumar em público tempos modernos, virou uma coisa estranha. Ficou. Essa foi uma das boas campanhas de educação que deram certo no Brasil. Mas como ele era do Vasco e não tinha futebol em campo, ele tinha que arrumar uma coisa para se divertir dele. Ele fumava um charuto. Doutor Alexandre Saltes, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Você Paulo. sabe que eu sinto saudade da sua presença no programa, já teve outras vezes. Sinto o Ivori, que não tem vindo, a gente tem que falar com o Ivori, com o Bastos, que não tem vindo. O Saltes é um dos que... O João Ricardo. Aliás, o João Ricardo tem uma história fantástica. Posso contar, não? Conta. Posso contar? Mas diz quem é o João Ricardo. Hein? Diz quem é o João Ricardo. João Ricardo é promotor de justiça, hoje ele é vice-presidente da Associação do Ministério Público. O Alexandre Garcia que me contou isso. Ele é de Cachoeira, o Alexandre Garcia. Paulo Sérgio. Eu liguei para o meu amigo Pedro Germano. Disse, Pedro, eu estou levando a minha mulher aí para conhecer Cachoeira, eu gostaria de jantar com vocês aí e tal. Não tem problema, deixa comigo aqui, resolvido. Então, acostumado a Cachoeira e comer um churrasco. E o Pedro Germano estava em obras, aí procurou o promotor da cidade. Né? João Ricardo. O João Ricardo. Tu farias uma janta aqui pro Alexandre Garcia. E o Alexandre Garcia chega lá com a esposa e diz, tu vai comer o melhor churrasco da tua vida na minha terra, Cachoeira. Chegou lá, estava um buffet montado, língua vinagrete, banana frita, arroz grega. Menos churrasco. Lentilha. Tinha tudo isso aí. Menos churrasco. Acredita, né? Procurou o promotor errado. O João Ricardo não gosta que eu conte isso. Mas agora já contei. Ainda bem que contou na frente, é pouca gente. Né? Então o João Ricardo é uma pessoa extremamente querida que vem no programa nós, aqui. É um grande líder nosso. Hein? É verdade. Mas é um prazer estar aqui, Paulo. Apesar de não vir aqui com a frequência que eu gostaria, eu sou um telespectador assíduo do programa. Chego em casa, faço um mate, sento com a patroa e fico assistindo o programa. Gosto muito, porque como o Fabiano destacou antes, é um dos poucos programas jornalísticos em que é um debate franco. Né? Um debate franco, todo mundo chega aqui, pode expor as suas ideias, as suas opiniões, e não é proibido fazer isso. Né? E também saudar o doutor Marcelo, né, diretor do CIMERS, o procurador-geral, o Fabiano, nosso chefe, o Zuco, amigo, né, de bastante tempo, e que não foi por acaso que conseguiu essa votação maravilhosa que a todos nós surpreendeu. 166 mil votos. Eu fui em duas palestras do Zuc, se eu não votasse em mim, eu votava nele. Sorte que eu era candidato, senão eu não tinha votado. Duas palestras lá em Novo Hamburgo, na região. E também o professor Issura, que eu estou conhecendo agora, mas já sabia da história, porque a gente, quando acompanha o processo eleitoral, especialmente no dia da apuração, a gente fica sabendo da vida de todos os eleitos, né? Sim. Enquanto vai aparecendo o voto ali, mas quem é essa pessoa? E isso aparece. Então é muito bom estar aqui, participar desse debate, fico feliz de estar aqui com os amigos. Professor Issura, obrigado por retornar ao programa aí. Prazer tê-lo aqui. Senhor, agradeço muito o convite. Também tenho, além de ser fã, tenho uma família de admiradores, o senhor sabe. Nesse momento é sagrado, meu pai e minha mãe, é o chimarrão, uma cuca e o Pampa Debates. Mas eu vou assistir na tua casa, é melhor do que começar a assistir. E eu também dar minha saudação especial. Eles moram onde? Novo Hamburgo. Eles continuam lá em Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. Eles ficam se revezando entre Novo Hamburgo e Nova Petrópolis. Brincam de casinha em Nova Petrópolis de vez em quando e ficam mais em Novo Hamburgo. Mas eu quero saudar também o Fabiano, o Marcelo, me dê a liberdade de tratar, né? Por favor. O primeiro nome. Alexandre, o Zuco disse que era um bom cozinheiro, mas claro, ele tem ingrediente até no nome. Alexandre Salt and Pepper. Só sal e pimenta, né? Mas como chefe é o Salt and Pepper. E o meu colega e meu grande admirador, e eu tenho um cacuete, Paulo. Tu disse que o sobrenome tem alguma coisa a ver com alguma coisa? O meu sobrenome é Cozinha. E o meu Pinto tem a ver com o quê? Em alemão. Pô, daí complicou. Daí o senhor conversa com a sua esposa aí, que eu não sei qual é o entendimento que vocês têm. Eu nunca imaginei que fosse remeter para isso. Mas enfim. Talvez seja melhor nem tratar desse assunto, né? Nem tratar desse assunto. O Gilberto Jasper, que nos visita, ficou rindo lá. Quero saudar o Zuco também, que eu tenho um cacuete, como eu disse. Eu fui militar por quase 8 anos na Força Aérea e sempre que a gente encontra
um colega de farda, digamos assim, é uma admiração mútua, e então eu gostava muito do trabalho do Zuco e tenho uma imensa alegria em ser colega dele ali. Muito obrigado. Estamos lado a lado praticamente na bancada, eu sento à frente, né, eles sentam atrás ali, então eu sei que eu estou com a retaguarda sempre protegida. Com o tenente-coronel protegendo a retaguarda, eu não preciso mais nada, né? Com formação Então, e segurança. É isso. Mas eles estão de na retaguarda, esse infante. E nós temos esse é também da o linha irmão de frente. dele, né, o familiar, que é muito importante lá, o Rodrigo, que é nosso Da delegado de Polícia Federal. que é delegado de polícia lá no município de Novo Hamburgo, né? Está lá, o teu irmão está no Hamburgo? São Leopoldo. São Leopoldo, perdão. Leopoldo, é. Mas está no vale ali. Se os vagabundos correr para o lado de São Leopoldo, o negócio deles é correr para o outro lado. Então, te agradecer por poder estar aqui participando. Muito obrigado. O CREMERS informa: a defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o CREMERS defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também os direitos que os pacientes têm de acessar um bom atendimento. Lutar pela medicina é também lutar pela assistência médica, que deve ser essência e que dá dignidade à saúde do cidadão. CREMERS, ação pela saúde. Presidente, eu vou começar com o senhor aí, que se revelou um liberal aqui, muito embora na direção do sindicato, na presidência, tem um espírito democrático, né, e acaba acompanhando a decisão da maioria. Essa questão da bebida nos estádios, que eu gostaria de saber, até para aproveitar esta subcomissão do deputado Zuco, que é um pepino, né, porque aí tem interesses econômicos enormes aí, né, tem interesses de segurança, tem até interesses de quem acha que é preservar a saúde do cidadão, não deixando beber nos estádios. Mas do seu ponto de vista, claro que o senhor pode considerar a sua condição de presidente do sindicato ou mesmo expor a sua posição pessoal. Né? O senhor é a favor ou contra? Até para a gente saber um pouco da ideia de cada um. Eu, como presidente do sindicato, eu sigo, na verdade, a posição da Sociedade Rio-Grandense de Psiquiatria, que são, na verdade, os colegas que se debruçam sobre esse tema e que estudam as possibilidades, contrariedades e potenciais benefícios da liberação do álcool. E, unanimemente, a Sociedade de Psiquiatria se posiciona contra a comercialização de álcool nos ambientes. Por isso, eu acho que essa é uma posição importante do sindicato. A gente tem que seguir, na verdade, as especialidades que, por sua vez, têm um conhecimento mais aprofundado sobre os fatos. A minha crítica, sempre em relação ao debate no Brasil, e isso eu acho que é importante a gente fazer, é que a gente faz um debate, muitas vezes, alicerçado, muito mais em sentimentos do que em dados. A gente precisaria ter pesquisas bem executadas, com retirada de vieses, para poder obter uma decisão que fosse científica e não política acerca desse assunto. Certamente existem vantagens pelos dois lados, mas a posição do sindicato é seguir a posição, na verdade, da Sociedade de Psiquiatria, e estaremos ao lado do deputado e de quem for defender a possibilidade de a gente manter a proibição. O senhor está achando que ele vai decidir pela proibição, porque o senhor disse? Não, mas nós estaremos... O senhor sentiu isso dele? Eu não me sinto apto a fazer esse tipo de avaliação porque não temos a posição completa. Proibido mas já está, ele pode decidir pela liberação. Entretanto, a posição do sindicato vai ser, na verdade, seguir o que a Sociedade de Psiquiatria determina, e nesse aspecto vão ter absolutamente o nosso apoio. Perfeito. Inclusive já nos colocam à disposição para participar de alguma mesa lá quando necessário for. Muito obrigado. Vou eu ou vai alguém no meu lugar que tenha mais conhecimento dessa área do que eu. Muito obrigado. Deputado, o senhor é a favor ou contra? Eu posso embasar aqui minha manifestação a respeito da minha votação, inclusive, no projeto. Eu não sei se eu tenho sorte ou azar, porque a última vez que eu estive aqui nós estávamos na iminência da votação do projeto e esse foi o tema, que é um tema bastante... É um tipo de tema que às vezes a gente não quer debater, mas quando ele vem a debate, quando vem a baila, a gente entra no tema. Do veto daí, né? Eu acho do que veto, essa discussão, perdão, a discussão do veto, né, do governador do estado. Eu tenho uma visão e eu vou tentar me fazer compreender. O objetivo da lei não foi atingido. Se o objetivo era evitar pessoas embriagadas no estádio, isso não está acontecendo. Quem frequenta os jogos sabe que a galera do aquece, feito antes dos jogos, cria uma situação, muitas vezes, inclusive, de problemas para a Brigada Militar no momento de fazer a vistoria, porque bebem, aguardando esperar 5 minutos para começar o jogo, e aí todo mundo corre para as roletas, né? Sem contar uma outra situação também que acontece, que no anel superior nós temos venda de bebida alcoólica a 10 metros da roleta. Se a gente for ver, tem aqueles food truck, né, vendendo chopp, vendendo tudo. Então, a lei, na verdade, ela está restringindo a 10 metros na rampa do anel superior da arena. Não pode.
Sim, no anel superior. Mas não deveria poder, né? Não sei, não quero nem arrumar um problema aqui para os vendedores, mas o fato é que hoje está se discutindo 10 metros de distância entre a roleta ou, claro, o consumo durante o jogo. Então, o meu entendimento, o meu posicionamento naquele momento foi porque eu já tinha, inclusive, me comprometido, eu já tinha aberto o meu voto pelo contrário ao veto, por ter uma visão liberal. E é curioso um professor liberal, né? Geralmente as pessoas têm a ideia de que o professor tem uma visão mais de esquerda, eu sou um professor com uma visão mais de direita. Mas o fato que eu quero abordar, e por isso eu quero contribuir muito na comissão, e que está muito bem representado no Coronel Zucco, é destacar que nós temos que fazer um trabalho educacional. Se nós mantivermos a proibição, é preciso fazer um trabalho educacional, porque muitas vezes se vê no entorno do estádio as pessoas bebendo como se não houvesse amanhã. Não existe amanhã, então vamos beber tudo que dá para a borracheira, vamos usar esse termo, durar 90 minutos depois. Então, o objetivo da lei, que era evitar pessoas embriagadas, ele não está conseguindo ser pleno. Talvez ele evite maiores problemas que seriam oriundos da bebida durante o jogo. Então, hoje, meu posicionamento é de que, mantendo ou não a proibição, nós temos que fazer um trabalho educacional, de que as pessoas saberem que, calma, tu não precisa estar torto para entrar no jogo, para tu te divertir, tu pode te divertir de todas as maneiras. Esse é o meu posicionamento. E vou aguardar a posição do nosso relator. Alexandre Saltos. Vou aguardar a posição do relator para poder embasar meu voto na próxima iminência de votação desse projeto. Olha, Paulo Sérgio, eu acho também, como o doutor Marcelo, que faltam dados específicos, né, que possam levar a um juízo sobre a redução ou a não redução efetiva das ocorrências policiais relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Na falta de um dado específico, eu acredito na manifestação dos órgãos de segurança. E tenho ouvido isso de vários representantes da Polícia Civil, da Brigada Militar, que realmente não é adequado, claro, para o controle, para o manejo daquelas pessoas durante a prestação da segurança pública durante o jogo, é muito mais confortável que elas não tenham acesso à bebida. O que não significa que elas não cheguem embriagadas, né? Exato. Se o objetivo da lei é impedir completamente o uso, tinha que ter um bafômetro na entrada. Né? Quem está em consumir bebida não entra no estádio, porque não faz muita diferença do ponto de vista prático. Faz diferença do ponto de vista do manejo dessa situação, especialmente porque a pessoa alcoolizada se torna mais valente, pelo que eu ouvi falar, né? E aí tem aquela questão do tempo da embriaguez, da curva da embriaguez, que também no decorrer do jogo aquilo vai diminuindo, a pessoa vai ficando cansada e fica fácil fazer o controle. Talvez o problema também passe por redimensionar a participação dos órgãos de segurança nos estádios. Nós comentávamos antes aqui do início do programa, existe uma lei estadual, que eu acho até que cuja constitucionalidade foi discutida aqui em nível estadual, que prevê o pagamento por parte do organizador do evento de uma indenização ao Estado pela utilização de policiais. Tem uma conta homem-hora, né? Porque aqueles policiais que vão para lá, para dentro do estádio, para fora do estádio, eles estão deixando de atuar em outros locais onde a presença deles também é importante. Então, o que isso mostra? Mostra que o problema é muito sério. Tem raízes muito mais profundas do que o simples consumo de bebida. Acredito muito na educação e vou trazer um caso aqui que deu bom resultado. Há 2 anos atrás, teve um evento no Beira-Rio que causou problemas seríssimos para toda a vizinhança. De barulho, teve muito furto, teve roubo, teve venda de ingressos falsificados. Um evento no pátio do Beira-Rio. Exato, Vila Mix, né? E caiu lá na promotoria. Então, embora alguns que digam que eu sou colorado, que não acontece nada com o Inter, mentira, né? Foi ajuizada uma ação pela nossa promotoria contra o Internacional, inclusive teve repercussões criminais aquele fato, e fizemos um acordo que previu que o clube fez um projeto educacional para orientar as suas torcidas e os frequentadores do estádio num determinado período sobre o problema da exposição exagerada, exposição ao ruído exagerado e da própria produção do ruído exagerado. Então mostra que se a gente trabalhar não só isoladamente a questão da proibição, mas acrescentar a questão da educação, a possibilidade de sucesso é maior. Né? O nosso procurador-geral Fabiano Dall'Azen. Paulo Sérgio, eu vou tentar analisar sobre um outro prisma. Veja o seguinte, a posição do Ministério Público é conhecida. Tá? Nós levamos ao senhor governador do estado, que inclusive se embasou parcialmente nas nossas razões para efetuar o veto. Nós ajuizamos ações contra municípios, dentre eles Pelotas, que havia autorizado por uma lei municipal a utilização de bebida para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Nós temos questões jurídicas que ainda vão pender de discussão, tá? Na eventualidade da aprovação, mas não é esse o argumento. Me parece que
que talvez um argumento trazido aqui pelos colegas de debate diz, não, eu tenho uma posição liberal. Ah, ou seja, você vive num estado, e claro que todos nós preferiríamos viver num estado como se ele fosse esse copo e a água que tem dentro fosse o conjunto de regras. É muito melhor você poder viver num estado em que o número de regras que regulamentem a sua conduta é menor, porque você tem uma maior liberdade de ação. Só que isso precisa ser compatibilizado com o nível educacional, com o nível cultural desse estado ou desse país. É evidente que num país ou num estado que o nível educacional, cultural das pessoas que compreendem a necessidade de conviver com as demais e, portanto, se autolimitarem em ações que agridem o direito dos outros, você não precisa de um regramento tão denso. Mas à medida que esse nível cultural e educacional é mais baixo e que para recuperá-lo nós vamos depender ainda talvez de uma ou duas gerações, o Estado precisa, independente da concepção que você que ache melhor, mais liberal ou menos liberal, mais ou menos regras, ele precisa impor um regramento para fazer um controle mais adequado. Então, enquanto a gente não tem, e nós não Até que se evolua culturalmente. Exatamente. E se torne então enquanto você não tem um nível de cultura, enquanto você ainda passa por episódios de confronto, de conflito, que são demonstrados cotidianamente, nós temos que fazer alguns regramentos. E eu concordo, esse é um que diminui, empiricamente se constata, à medida que o jogo vai andando, se diminui o nível de tensão. Você beber o teu intervalo, como a lei permitiria, era permitir essa abertura. Então, nós estávamos caminhando para um ponto em que nós iríamos para a torcida única, porque há outros problemas. A violência não é decorrência exclusiva do álcool, é verdade, é um fator. As torcidas organizadas, várias outras circunstâncias levam a isso. Beber fora do estádio, como é que nós vamos enfrentar isso? Vamos criar zonas de, entre aspas, de amortecimento, de proibição, vamos fazer uma seleção na entrada, vamos fazer os clubes avançar para o cadastramento biométrico, para ir aquele que fizer a bagunça lá dentro vai ser retirado com reconhecimento. Hoje a Arena tem condições de reconhecimento facial, retirado lá de dentro e severamente punido. Ou seja, e tudo isso é um constante processo de evolução. O que não se permite, e eu acho que a discussão vem, o que eu achei assim equivocado, foi que a lei vinha vigorando com a proibição e ao apagar das luzes da legislatura passada, esse processo de aprovação dessa lei foi colocada sem nenhuma discussão, como nós estamos fazendo agora, de um dia para o outro e aprovada quando todo mundo viu, escuta, aprovou e voltou atrás numa legislação que vinha sendo. E aí se causou todo esse drama. E o agravante é que vem uma nova legislatura e que sobra para ela discutir um veto. Um veto. Né, sem ter discutido. Então, se não houve discussão na legislatura anterior, muito menos houve na A proibição não é de beber. As pessoas podem beber, vai num bar, vai no restaurante, pode pegar um Uber depois, não pode beber e dirigir. Então não tem proibição das pessoas beber. Né? Existe a proibição em alguns lugares. O fumo, por exemplo, está sendo respeitado. Essa questão do fumo pegou. As pessoas fumavam no elevador antigamente, no avião. Sim, no avião. Entrava num elevador, tinha gente no restaurante, você tinha lugar... Comandante do avião fumando. Isso era normal. E veio o exemplo do que o procurador disse. E houve um processo evolutivo de educação mesmo, que as pessoas hoje respeitam, independente de alguém que vai cobrar ou fiscalizar. Né? Antes de ouvirmos, então, o deputado Zucco, que colheu todas as informações, anotou aqui. Já está fazendo relatório dele. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal. Há vinhos do mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva, assim, o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a todos nós. Passe uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar, presidente Marcelo, grandes momentos, momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 e a um Jeep Compass. A Unicred Collection
está aí para você colecionar estes momentos. Fale com seu gerente Unicred e acesse unicred.com.br/central-rs e participe. Já estamos no mês da Páscoa e agora começa a função de montar cestas, receber familiares, e é por isso que o pão de mel da Zezé que vocês vão levar hoje não pode ficar de fora do feriado. Essa delícia com massa de mel e cobertura de chocolate vai dar um toque muito especial na sua cesta de Páscoa. E ainda é uma excelente opção para servir as visitas. Passe logo no supermercado mais próximo e garanta os seus pães de mel da Zezé. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tonelis. Eu sou fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, membro da nossa Bienal do Mercosul, onde é seu presidente. E um homem também especializado em vinhos com a nossa Laurente. É o nosso Gilberto Schwartzman. Fala, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada em suas consultas médicas. Se você é mulher e tem vida sexual ativa, converse com o seu ginecologista ou vá até o posto de saúde para fazer o seu exame preventivo do câncer do colo do útero. A prevenção desse tumor é muito fácil. Basta fazer o exame citopatológico e se proteger fazendo sexo com camisinha. O câncer do colo de útero é o 4º tipo de câncer mais comum do planeta e é totalmente evitável. Converse sobre isso com seu médico de confiança. E boa sorte. O doutor, nosso presidente Marcelo Matias, sugerindo uma área especial para bebida. Eu quero também uma área especial para fumante, também, no estádio. Tem uma área para bebida, uma área para fumante, uma área para bebida e para fumante. Olha, se pagarem, forem responsáveis pelos que fazem e não transferirem isso para o erário público... Pode ser um bom negócio. Agora vamos ver, o deputado Zucchi trouxe um exemplo interessante. Eu me lembrei daquele acidente no Estádio Olímpico, em que uma pessoa que bebeu muito caiu de cima do anel superior, em cima de uma senhora que ficou paralítica, né? Foi lamentável aquele episódio, né? Aquilo ali marcou muito, é muito emblemático, né? Nessa situação do álcool no estádio. Então, mais uma vez, o Paulo Sérgio me presenteia, porque na verdade eu vim para o programa e já estou aqui com 3 páginas de anotações. E lógico que não vou antecipar, porque ainda tem muitos trabalhos a serem feitos nesse relatório. Mas foi uma situação muito triste. Eu até para votar, deputado Issur, eu fui entender o que já tínhamos de histórico. Não, logicamente que foi um levantamento ainda muito preliminar, mas teve uma torcedora num jogo do Grêmio, onde um bêbado caiu em cima dela. E ela ficou paralítica. E conversando pessoalmente com ela, verifiquei atrocidades. Ela ganhou uma pensão de 6 meses de um lado e a punição foi extremamente branda. E essa moça que tinha 31 anos, hoje tem 58, cadeirante. E conversar com ela foi realmente muito difícil. Mas, de qualquer forma, eu acho que já peguei dados importantíssimos, que é essa responsabilidade. Dados específicos temos que nos embasar, para que seja um relatório realmente técnico. O que reflete para a Brigada Militar, Ministério Público, Polícia Civil, Secretaria de Saúde, qual o reflexo que vai ter? Temos que tentar achar dados. Que nem o doutor comentou, será que realmente a Brigada Militar teria que ficar dentro de um evento privado? Não. Não teria. A sociedade não paga para ter brigada militar para ter dentro do evento privado. E ela está. Hoje, um abraço para o meu comandante da brigada, Coronel Iqueda, mas qual o efeito que vai ter na brigada, na prática, aquele operador de segurança pública? É importante também, e aí já vem um outro ponto, Paulo Sérgio, estamos falando de estádios de futebol, mas paixões, né? Mas existe paixão também num jogo de futebol de salão. Tu vai no interior aí, é um jogo e lá tá liberado, né? Doutor Fabiano, um show que envolve milhões aí de um cantor e tá lá o brigadiano naquele show,
Não, o brigadiano não está lá. Não está no show, mas está no estorno, está provendo a segurança. Sim, mas será que também não deveria ter algum tipo de contrapartida para aquele órgão de segurança pública que está lá? As pessoas não pagam o brigadiano para atender evento privado. Exatamente. Então, acompanhando com a ideia também, doutor Fabiano, essa questão do liberalismo, ela tem que estar relacionada à cultura, à educação e, principalmente, nós temos que ser coerentes. Hoje, nós temos a questão da impunidade, a questão do custo-benefício. Hoje, um criminoso, muitas vezes, para ele vale a pena. Ele vai comprar 1 quilo de cocaína na Bolívia a $5.000 e vai vender na Europa a 40 mil. Um fuzil no Paraguai a 20, 30 mil reais, vai vender aqui no Brasil a 60. E ele sabe que o custo dele, que a impunidade aqui dentro, às vezes vale a pena. Então, temos que fazer um relatório técnico, temos que escutar a Federação Gaúcha de Futebol com muita responsabilidade, porque a gente sabe que a economia também, de uma cidade interior, às vezes é movimentada. A federação é totalmente a favor do Noveleto. Sim, temos que escutar o presidente Noveleto. É um comércio. Os presidentes, é lógico, e tentar... Qualquer presidente do clube de futebol é a favor. Todos envolvidos no negócio. Mas aí entra, Paulo Sérgio, essa questão da responsabilidade. O cara que chegar a favor por ser a favor, não me representa. Contra por ser contra, também não. Vamos buscar dados técnicos, com responsabilidade, logicamente, que escutar. Agora tem que ser a favor, Perdoso, tem que ser a favor e assumir, com dados técnicos, a posição. O que a gente viu nesse debate, na hora que chegou a questão do veto ali, muita gente que era a favor, ninguém quis assumir para si, porque diz, olha, depois, dependendo da consequência, literalmente jogaram para a torcida. Nós estamos falando de futebol, sabe? Jogaram para a torcida. Na hora de botar a cara e dizer, não, então eu sou a favor disso, e defender, não defenderam. Então isso é... Paulo Sérgio, manda um abraço ao deputado Issur Koch. Sou amigo do pai dele e estudamos juntos no Pio 12. Olha aí. O Nestor Bernardes. Nestor Bernardes, grande abraço. O coronel Zucca é do mesmo partido do presidente Bolsonaro. Se for, por favor, diga e que chegue ao presidente do Brasil e aos seus filhos para ficarem de boca fechada. Eles têm que falar menos. A Cleide Valério está mandando dizer aqui. Paulo Sérgio, seguindo... Estou pegando até de trás para diante aqui os e-mails. 329 WhatsApps até agora, mais os e-mails. Seguindo o raciocínio lógico do Dr. Dallazen, de que quando uma sociedade não tem um preparo cultural, onde as pessoas têm real noção de seus deveres e responsabilidades, porque a justiça brasileira solta delinquentes que causam mal para a sociedade ou tem leis modernas como progressão de pena, por exemplo. Se queremos regrar tudo e confrontar com quem transgride, então precisamos ser implacáveis com os maiores transgressores que tiram, inclusive, o direito à vida de tanta gente. Ramando de Montenegro. Concordo com ele. Ou seja, nós temos que ter lei e todas elas têm que ser cumpridas. Poucas ou muitas, mas tem que se cumprir a lei. Isso é extremamente importante. Porque no momento que você descumpre, seja pequena ou uma lei de menor impacto ou de maior severidade, você está desacreditando o próprio sistema de justiça. Sabe que isso é uma questão a ser discutida, Paulo, aqui no Brasil? Porque o brasileiro ele vive um paradoxo. As pessoas, muitas vezes, eles são contra o Estado é caro, o Estado é pesado, o Estado é isso, mas buscam sempre soluções para essas questões pontuais no Estado. Eu, como vereador, tive experiência de pessoas que me procuraram para que eu fizesse leis regrando o número de cachorros numa residência. E eu perguntei o porquê, ele, meu vizinho tem muito cachorro e eu não gosto. O que ele poderia resolver conversando com o vizinho por cima do muro, ele queria que fosse legislado. E as pessoas também medem, muitas vezes, os parlamentares pela quantidade de leis que eles fizeram, quando, na verdade, um país, quanto mais leis ele precisa, sinal que menos evolução cultural ele teve. E aí eu costumo chamar de legislar sobre o óbvio. Quando em 2014 eu fiz uma lei proibindo jogar lixo no chão no meu município, é uma pena que em 2014 a gente precisa ter lei e multa para que as pessoas não joguem lixo no chão, quando a nossa esperança é que essa evolução fosse cultural. E nós temos que evoluir para que em 2050 as crianças, hoje crianças e adultos, possam rir e dizer, olha, há 30 anos atrás tinha que ter lei para não jogar lixo no chão.
O dia que nós avançarmos e que essas leis se tornarem desnecessárias, aí nós chegaremos àquilo que muito bem o senhor destacou, a evolução cultural que a gente tem que avançar. E enquanto ela não chega, a lei faz esse papel. Eu tenho que mudar para um outro assunto que nós prometemos até tratar, até está o doutor Alexandre Saltos aí. O senhor entende que todos os herbicidas que são colocados na lavoura podem ser chamados de agrotóxicos? Não é definitivamente a minha especialidade. Não, eu sei. Mas eu conheço, o senhor tem opinião sobre mas isso. eu conheço o Thomas Malthus, né? Não sei se vocês conhecem. Sim, o Thomas Malthus. Para quem não conhece, para o nosso público que talvez não saiba, foi não sei se era matemático, filósofo, o que ele era, mas que ele previu que como a população crescia em progressão geométrica e a alimentação crescia em progressão aritmética, que todo mundo ia morrer de fome. E o que acontece é que hoje o que a gente tem na prática é sobra de comida no mundo. A gente tem uma queda efetivamente do índice de... Nós temos um problema de distribuição. Se morre por comer demais do que de morre, fome. a obesidade mata mais do que a fome hoje. Não. Dependendo do país, sem sombra de dúvida. Dependendo do país, sem sombra de dúvida. Sim. Como eu disse, o maior problema nosso é... Não, o maior problema é a distribuição e não a capacidade de produção. Perfeito. E parte da capacidade de produção foi oriunda justamente do desenvolvimento da tecnologia agrícola, que inclui coisas que as pessoas gostam ou não. Uma delas são os chamados de agrotóxicos. Não tem a menor dúvida que a produtividade que se tem hoje do ponto de vista agrícola, ela é 10 vezes o que se tinha anos atrás e ela responde, né? E ela também com a transgenia, e ela responde em muito pela redução do custo e aumenta de oferta para alimento, e portanto isso fez uma diferença muito grande. Então eu tenho uma posição aí pessoal, o sindicato não tem uma posição sobre isso, de que eu sou favorável a toda a tecnologia, como toda tecnologia ela deve ser monitorada. Não pode ser contra as células-tronco, obviamente que não. Óbvio que não, então ela tem que ser monitorada. E monitorada. a transgenia é a célula-tronco do alimento. Lógico, então ela tem que ser observados os resultados dela e em cima, de novo. Eu faço questão disso, que o brasileiro adora trabalhar em cima de emoção e não gosta de trabalhar em cima de dados. Se os dados demonstrarem um benefício maior do que o malefício, a minha tendência é que se libere. E é importante entender, a expectativa média do ser humano tem aumentado a cada década de maneira impressionante. Inclusive, isso produz, em parte, a crise da previdência que se tem. As pessoas estão morrendo mais tarde. E elas estão morrendo mais tarde num mundo que tem tudo isso aí, do transgênico ao aumento de gás carbônico, passando pela utilização de agrotóxicos. Então, a minha posição nesse sentido é de que tudo que é ciência tem que ser monitorado e conforme o resultado das pesquisas se decidir. Teve um ex-procurador-geral de Justiça que hoje me disse que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que os ratos foram alimentados com milho transgênicos e tiveram incidência de câncer. Então, a questão é o milho, não é transgenia, né? Porque o mundo inteiro está comendo produto transgênico. Então não pode dar para os ratos esse milho, então. Olha, o doutor Alexandre Salles já está me olhando ali. A sua posição sobre... Porque eu tomo remédio, nem vou dizer quantos eu tomo por dia aqui, né? Tudo Luquezzi que me receita. Mas eu não chamo de humanotóxicos os remédios que eu tomo. A sua posição? A respeito do uso de agrotóxicos? Agrotóxicos não. De herbicidas. De herbicidas. Estamos falando diretamente do glifosato. E estive hoje... Que tem uma molécula, o 2,4-D, não é isso? O problema dele é que ele é hormonal. O É? problema do 2,4-D é que ele é hormonal. Tá, então vamos deixar ele. É a favor ou contra? Sim. Ué? Sem ler a justificativa, sem ler o relatório, sem ler o parecer da CCJ. Passa para ele, Paulo Sérgio. Não, eu ia dizer, eu quero porque a daí... opinião de vocês antes, porque vai ficar fácil. Vocês vão votar com o relator. Então ele já sei. Então tá acreditando Então tá ok, que eu vou dizer contrário. a Eu já verdade. sei. Bom, então tá. Voto contrário, acompanho o relator. Eu olhar e ver. Não, a questão dos agrotóxicos, por que o nome agrotóxico? Tem uma lei, né, que é a lei que trata dos agrotóxicos no Brasil, tanto que há uma tentativa de mudar para agroquímico, enfim. As pessoas se ofendem porque tem o tóxico no final. Eu me ofendo. Tá bem. Então vou ter que chamar meus remédios de humanotóxico. Talvez, eu não sei. Talvez até seja. Né? A questão do 2,4-D especificamente, a primeira grande reclamação que surge é porque ele é um herbicida hormonal. Né? E essa questão da atuação hormonal nele, nas plantas, ela é bastante visível nas outras culturas que acabaram sendo atingidas pela deriva do 2,4-D. Né? Porque O problema está na deriva. O problema está na deriva, o problema não é a deriva é própria do produto. O problema está na maneira como o produto vem sendo aplicado. Sim. Vou dar um exemplo. Não, porque literalmente ele fica à deriva, dependendo de se aplicar com vento. Já para finalizar a discussão, 2,4-D, é proibido aplicá-lo quando tiver vento acima de 10 km por hora. Tá? A gente buscou, isso está na nossa investigação lá, o ano passado no Rio Grande do Sul, nas regiões onde o produto é aplicado, foram só 4 ou 6 dias no ano em que não houve vento superior a 10 km por hora.
Vejam que boa parte da aplicação desse produto, hoje lá na região da Campanha, ali, Livramento especificamente, Livramento é conhecida pelos ventos de Livramento, tem parque eólico lá. Então, o problema está em contemporizar a necessidade da aplicação daquele produto, por uma questão de custo, com o próprio regramento previsto para o uso do remédio. Se tu quiser tratar como remédio. O Luquezzi receita para ti, tu toma o remédio como ele manda. Tu não toma como tu quer, pois aí é que está. As pessoas não aplicam o 2,4-D da maneira como está previsto. E aí acontecem os problemas, né? E não são problemas insignificantes, inclusive do ponto de vista de saúde pública. Nós já tivemos um contato com a secretária Arita, o Estado está bastante preocupado com isso. E tão preocupado com isso que agora, inclusive, uma das ações que a Secretaria Estadual da Saúde anunciou é que ela tem conversado com o CREMERS, eu acredito que com o CIMERS também, para tornar obrigatória a notificação por intoxicação. Porque muitas pessoas procuram o sistema de saúde com sintomas de intoxicação por agrotóxico e não sabem o que é aquilo ali. Então, isso cria falsos positivos ou falsos negativos, inclusive no que diz respeito à pesquisa epidemiológica. Mas só no Rio Grande do Sul, com os registros feitos, nós partimos de... Eu estou enxergando o gráfico aqui, vou tentar lembrar o número. Nos últimos 6 anos, aumentou 700% o número de notificações feitas por médicos em relação a intoxicações feitas. Isso não é pouco. Claro que as pessoas precisam comer mais, porque tem mais gente morando no planeta, a atividade agropecuária aumentou, e que bom que aumentou, eu também, minha família é de agropecuaristas, eu entendo bem dessa realidade, mas também por fazer parte desse mundo, eu sei que existem alternativas. Nem sempre a alternativa melhor é a mais barata, que é o caso do 2,4-D. Existem muitos produtos que podem substituí-lo, e isso foi testado por técnicos da Secretaria da Agricultura do Estado. E aí começa a impactar outras culturas que são muito importantes para o Estado. Nosso amigo Batalha, a última vez que eu vim aqui, o Batalha estava junto. Estava lançando aquele empreendimento dos pallets, né? O Batalha está sendo diretamente atingido, exatamente, diretamente atingido. Uma redução muito substancial na produção de oliveiras ele tá festejando a produção de oliva desse ano? Esse ano. Então ele passou ileso esse ano. Walter Peter, lá da Guatambu. Sim. Aliás, né? O irmão dele me ligou agora há pouco, o Eduardo. Estão com problemas seríssimos. Por quê? Porque por ser um lá do herbicida hormonal... Que surgiu toda essa briga. Foi ele que comprou essa briga. Não foi só ele. Não, no início foi ele. Ele deu um pontapé hormonal, não é testado ainda qual é o impacto disso na vegetação vizinha. Pode deformar para uma vida inteira. Então nós temos impactos hoje na uva, no vinho, na maçã, no mel, na erva mate, no fumo, né? Que são todas outras cadeias muito importantes para a economia do Estado também. E o número que a gente está buscando no inquérito é assim, qual é o impacto financeiro disso no Estado, na conta do Estado? Porque, vamos voltar a uma outra questão. É uma monstruosidade. O Estado está numa dificuldade econômica, todos nós sabemos, né? A produção de soja, em geral, esses dados estão lá no inquérito, ela ocupa pouca mão de obra. A lavoura de soja hoje é quase toda ela industrializada. Né? Sim, mas quem é que faz as máquinas? Perfeito, tá bem. Quem é que faz a tecnologia? Mas vão continuar Quantos empregados tem Estado? Quantos empregados tem a GE? Perfeito. Quantos empregados mas tem não vai mudar, eles vão continuar produzindo máquina porque vai continuar se plantando soja. Diferentemente das outras culturas que são impactadas, que trabalham manualmente, que geram muito mais emprego e que geram retorno tributário para o Estado direto. Soja é produto de exportação. Pela Lei Candir, o Rio Grande do Sul recebe muito pouco com a exportação de soja. Porque a lei não está sendo cumprida. Recebe muito pouco pela exportação da soja, quando recebe muito pelo agregado dos outros produtos que estão sendo atingidos. Por isso, né, porque não é uma solução fácil, é que a gente vem tentando, o Ministério Público vem tentando mediar isso já há bastante tempo, só que chegou agora numa situação de antagonismo em que as pessoas não arredam o pé das suas posições, mesmo cedendo aos fatos. Né? Então, na semana que vem, nós vamos ter uma reunião definitiva com os 3 secretários envolvidos, que é a secretária da Agricultura, com a secretária da Saúde e com o secretário do Meio Ambiente, para que o governo do Estado tome uma posição definitiva em relação a isso. Deixa eu agora resposta. Agora esperou o relator, agora deixa eu... Ficou uma facilidade. Eu já vi que eu sou peixe do Paulo Sérgio. Deixa por último. Agora eu sei que tem um problema, que não estão respeitando os ventos, 10 km por hora. Confere. Está tendo problema de intoxicação. Sérios problemas. O regramento, Fabiano, não está sendo cumprido, então eu tenho que acompanhar. Básico e simples. Se tu quiser outra janta, no mínimo tem que acompanhar. Exatamente. E o nosso procurador?
Agora calma. Sim, senhor. O nosso Ficar com a procurador-geral. responsabilidade final. Claro, ele fechar o programa, vai fechar ele o vai programa. votar com o relator, obviamente. Não, eu acho que o que o Alexandre coloca a questão em todos aqueles aspectos que precisam ser enfrentados. Tá? Pelo que a gente vinha acompanhando mais de perto, há uma posição no sentido que, digamos assim, a simples manuseio adequado seria suficiente, seria se fosse feito. Né? Se fosse possível, com a escala da produção do Estado. O produtor não tem, digamos assim, não é que não tenha senhor é a favor do... O próprio produtor, ele quer ter a possibilidade de fazer, porque é, senhor é porque é a algo favor caro. do... Então a volatilidade faz com que ele perca, ele está aplicando algo que custa dinheiro. O senhor é a pra ele. favor do adubo orgânico? Do adubo orgânico? É. Do cocô de galinha. As perguntas do Paulo pra gente, assim... Não, mas eu não nós sou... estamos falando da mesma área. Mas O eu não adubo sou- orgânico é saudável. Mas eu não sou contra, eu não estou dizendo que eu sou contra Ah, bom, então tá. Ninguém é contra. Ninguém é agrotóxico. contra o 2,4-D. Ou seja, e tanto que a gente está buscando, se fôssemos contra, a ação Tô já estava mediando, agilizada. tô mediando. Está tentando achar algo que possibilite e compatibilize o plantio de outras culturas, que compatibilize a proteção à saúde e que possibilite também o desenvolvimento da lavoura de Porque soja. Aí tem uma questão, Não, Paulo, que Vamos já deixar foi... o ponto final? Não, só Mas é que um tem instante, dados porque que... o ponto final tem outra coisa. Ou Só se acha o para meio arrematar termo, aqui a minha manifestação sobre isso. Porque já tem manifestações do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal dizendo que sempre que tiver uma outra forma menos danosa ao ambiente de praticar aquela atividade, mesmo que ela custe mais caro, ela tem que ser adotada. Qual é a outra? A outra é usar outro produto, o substituto do 2,4-D, que tem dezenas no mercado. É que pode ter também por trás disso uma grande questão de marketing da única empresa que produz o 2,4-D no Brasil, a única Quem empresa é? Pode que falar. produz... Não. Por que que não pode Porque eu não me falar? lembro o nome. Mas é uma única empresa, os nossos telespectadores podem ajudar. É Arcava, alguma coisa assim. A única empresa que produz esse produto no Brasil, ela quer vender. E o Rio Grande do Sul é o mercado. Né? Então é óbvio que ela vai dizer que ela vai baixar o preço para garantir o mercado. Talvez, a partir de uma revisão disso, outras empresas possam se colocar no mercado e oferecer o mesmo produto com menos danos à saúde, ao meio ambiente e à economia das outras atividades que Olha são aqui, tão corroborando importantes. o que o senhor disse aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Sobre o glifosato, é claro que tem alguma contraindicação. Porém, isso tudo é comercial. Este blá, blá, blá foi só terminar a patente dele aqui no Brasil e começou o mimimi, o Camargo lá de Santa Rosa. O senhor Mas vai vê falar como no o tema ponto é final. Mas como o tema é Vai falar no controverso. ponto final, depois de ouvir a Gimo. Essa tem qualidade comprovada. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Sim, vamos começar pelo senhor deputado. Minha manifestação é no sentido ainda, dentro do 2,4-D, que é um tema controverso. Após 80 anos depois dele começar a ser utilizado, lá na Segunda Guerra Mundial, depois na Guerra do Vietnã, como componente do agente laranja, me corrija se eu estiver errado, esfoliante. Não estudo isso. A Organização Mundial de Saúde manifesta ele como classe 2, como pouco lesivo ao ser humano, porque ele não acumula no organismo, mas no Brasil ele é classificado como classe 1. Então há muitas controvérsias sobre essa informação, por isso que eu fiquei tão ansioso sobre o senhor dizer é a favor ou é contra. Eu não tenho embasamento suficiente para Decisão recente dos Estados Unidos condenando a Bayer a pagar uma indenização bilionária pelo uso do glifosato. Agora falou na Bayer. Mas Não é mais a Bayer. Mas a Organização Mundial de Saúde mantém ele no nível 2. Nível 2 que é nível médio, não agressivo, porque ele, segundo eles, ele não acumula no corpo humano, ele não tem poder de acumular. Então, enfim, por todas essas questões é o que eu queria ter mais embasamento. E aí o Zucco destacou bem isso, é bom ser um dos últimos a falar, que daí a gente junta todos os embasamentos dos demais. Então era por isso minha dificuldade de posição. Mas dando meu ponto final, meu destaque, ainda falando sobre agrotóxicos, mas, digamos assim, da produção agrícola, hoje estive visitando a SEASA. E nós precisamos de uma força-tarefa, porque a gente não vai ter um Estado que vai fomentar a agricultura e vai avançar nesse ponto, se nós dermos uma atenção lá na ponta, onde os produtores precisam de estrutura mais adequada para distribuir seus produtos. Eu vi uma força muito dedicada do Ailton quanto presidente e do seu corpo técnico, mas estão defasados do corpo de funcionários e precisam de um investimento urgente em infraestrutura para poder fazer com que aqueles produtores, principalmente os pequenos produtores, que vêm do interior do estado até a SEASA vender os seus produtos, eles consigam ter condições plenas de o fazer. E senão não adianta a gente trabalhar lá na produção se na hora de escoar esse produto ele não tiver condições para tal. Então, uma força-tarefa do estado da SEASA
95% da SEASA é do Estado e apenas 5% é do município de Porto Alegre. Então, eu queria dar esse toque aí, que a gente batalhe nesse sentido. Paulo, eu estava aqui olhando o programa e fiquei olhando o nível, os deputados presentes, o Zuco, o Coque, os dois homens do Ministério Público. O Estado e a Assembleia estão de parabéns. Estamos diante de uma nova política, sem falar no presidente Marcelo do Sindicato Médico. Está dizendo aqui o Júlio Hoffmann de Caxias do Sul. Muito obrigado. O glifosato... Achei que era minha mãe, pelo elogio, achei que era minha mãe. O Wikipédia é um herbicida sistêmico de amplo espectro dessecante de culturas. É um composto fosforado, especificamente um fosfonato. É usado para matar ervas daninhas, especialmente as folhosas, perenes e gramíneas, que competem com as culturas. E ele mata a erva daninha e não mata o produto, né? Ele é mais conhecido por mata-mato. Ele é o mais usado no Brasil, é o mais usado nos Estados Unidos, foi inventado por Dr. John Frantz, da Monsanto, né? E na realidade era o Roundup, né? Conhecido como Roundup. Então, foi da Monsanto, foi da Bayer, e hoje a patente venceu nos Estados Unidos e todas as empresas estão produzindo glifosato lá nos Estados Unidos. 80 anos depois, continuamos discutindo, então, esse produto. É verdade. O seu ponto final. O meu ponto final é para trazer a discussão aqui, talvez algo que possa ser tratado num programa seguinte, que é a preocupação que eu fiquei hoje com um projeto que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai votar nos próximos dias sobre a concessão dos espaços públicos. Não pela concessão dos espaços especificamente, mas pela possibilidade da cobrança pela utilização desses espaços. Vocês já pensaram se a gente tiver do público? Isso está no projeto. Já pensaram se a gente tiver que pagar para ir no Parcão, para vir na Redenção, para ir na Encol, para ir no Marinha do Brasil? Ah, isso não se cria. Não sei se não se cria. Está o projeto na Câmara, vai ser votado dia 14 de abril agora, se não me engano. Eu acho que é algo que tem que ser bem refletido em Vamos relação debater, a isso. vamos marcar semana que vem já um debate sobre isso. Seria interessante. Perfeito. Deputado Zuco, seu ponto final. Eu estive com o secretário Tomar Viviano, da Casa Civil, apresentando, Paulo Sérgio, um projeto Escola Cívico-Militar. Então, o meu ponto final é que a gente tenha um entendimento, não um subprojeto, mas, enfim, que a gente possibilite os municípios, né, de fazer a Escola Cívico-Militar, inclusive sem ônus isso para o Estado, chamando os brigadianos da reserva, no programa mais efetivo. E aí, como reflexo, a gente vai ter um ponto muito positivo na área de segurança pública, e tive a grata satisfação de saber que já o prefeito de Santa Maria, prefeito de Caxias do Sul, prefeito de Lajeado e mais algumas cidades estão interessados em implantar um colégio cívico-militar. Vamos fazer o Rony Melo, fazer lá em Uruguaiana também. Excelente estreia do nosso presidente Cimerza. Olha, tio, o cara Marcelo Matias, é fera, né? é fera. Se a gente Já vou pudesse, se incluí-los aqui associava no Cimerza. Vou incluí-los aqui no Pampa Estamos Debates 8 anos Estrelas, aqui, que é o nosso podemos grupo. associar, né? Aí eles vão ver o que é bom para tosse. Enfrentar o Marum, Lênio Streck, Nestor Rain. Olha, é uma turma da pesada aqui, hein? Seu ponto final. Eu gostaria de agradecer muito pela possibilidade. Realmente foi a primeira vez. Minha única pena é não ter conseguido falar daquela minha zona de conforto, que é falar sobre saúde. Mas eu gostei muito. Mas tem um ponto final para falar. Não, eu quero só dizer que é o poder de síntese. Sem dúvida, eu quero agradecer muito a presença. Quero dizer que as portas do sindicato estão abertas para quem estiver disposto a discutir conosco lá. A gente gosta de discutir qualquer assunto, mas a gente está mais focado certamente na parte da saúde. E nós temos aí pontos de atrito com o município de Porto Alegre, com o estado do Rio Grande do Sul. Estamos tentando buscar parcerias em todos os entes e eu quero deixar as portas nossas abertas e eu estarei sempre à disposição, quando convidado, para vir discutir qualquer assunto, porque é um prazer poder participar de uma mesa com esse nível de debate. Sempre será. Bom, nós estamos aqui com as alianças, né? O senhor foi convidado quantas vezes? Fui algumas vezes, é a primeira vez que eu consegui. É que como é um início de gestão, a gente tem... Mas foi bem representado aqui. Muito. A gente tem suado o bigodinho lá, mas... A gente botou o Dr. Edson, que é o nosso vice-presidente. Veio também a doutora Alessandra Felicetti, que é a nossa diretora do Núcleo Metropolitano. É a primeira vez que eu venho, mas eu gosto muito de debate. O dia que tiver uma possibilidade de retornar, retorno com muito prazer. Acho que os outros não voltarão mais, pela fala do presidente. Não, pode vir, está aberto. Está aberto a todos aqui. Doutor Fabiano Dalazen, seu ponto final. Paulo Sérgio, depois de um debate aí sobre pelo menos 3 temas polêmicos, né? Desde
a questão do herbicida, agrotóxico, álcool nos estádios e por aí vai. O que me parece, assim, eu queria fazer uma referência. Hoje tomou posse, eu estive lá no Palácio Piratini. Ia prestar continência para ele. Saltos, é isso que eu ia dizer. O doutor Alexandre Saltos esteve lá presente também. Tomou posse, se aposentou, então uma perda para o Ministério Público. O nosso César Facioli. Pois é, que só aposentado ele podia assumir. Subprocurador-geral. Ele já tinha sido secretário e teve que sair. E por uma decisão do Supremo teve que voltar, porque eu, membro do Ministério Público, não pode ser cedido ao Executivo. Ele é nosso vizinho aqui da Pampa, ele mora aqui pertinho. E assume hoje uma das missões mais relevantes e mais difíceis do governo do Estado, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. A Rosane Oliveira botou na página dela, lá em janeiro, que o secretário de Segurança Prisional seria nada mais, nada menos que o Tenente Coronel Zucco. Eu, 6h30 da manhã, liguei para ele, vem cá, tia, tu tá louco aceitar isso? Pô, tu foi o segundo, o primeiro foi minha mulher, ela quase me linchou aqui. Ninguém me convidou, não aceito isso aí. É uma fria mesmo, né? Olha, tia, ele precisa de muita coragem. Parabéns a ele. É o principal nó da segurança pública, mas o que eu quero dizer e asseverar, César Facioli é um homem de diálogo, é um homem competente, é um homem habilidoso e vai precisar de muita habilidade para lidar. E a aceitação dele mostra a coragem para enfrentar o desafio. E mais do que isso, grande aquisição para o governo. O que eu pedi hoje a todos lá, todos na minha manifestação, e lá estavam Judiciário, estava a Assembleia, estava Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, que é que nós todos possamos assumir nossa parcela de responsabilidade e ajudar ao Facioli, ajudar o governador, ajudar ao Estado do Rio Grande do Sul a desatar ou pelo menos afrouxar um pouquinho esse nó que é a questão do sistema penitenciário. Então eu estou batendo minha continência aqui ao César. Já está adiantando. Já estou batendo. Dentro dessa pauta, só mandar um abraço para uma pessoa também muito boa nessa área, o Coronel Zucco conhece, que é o juiz da VEC, Dr. Fernando Nocha, na vara de execuções criminais do Vale dos Sinos ali. Sim. Eu sou suspeito para falar, é meu compadre, mas eu queria mandar um abraço pela coragem dele e pelo como tem se destacado. E propor uma pauta, Paulo. Discutirmos aqui, nós criamos a Frente Parlamentar, eu e o colega Gaúcho da Geral, assinado por diversos colegas, a extensão da 448 até Portão, para desafogar a BR-116. Fica uma sugestão de pauta para o programa. Mas só depois que duplicar é 290. E mandar meu abraço para o Kevin Krieger, que está nos assistindo, o Carlos Marra está nos assistindo, e meu pai, minha mãe, seu Nelson, dona Solange também, que estão mandando um abraço a toda a bancada. Olha, falar em abraço, tem o aniversariante hoje do desembargador Arthur Arnildo Ludwig. Grande abraço a ele, o desembargador Alzir Felipe Schmitz. Cláudio Lamáquia, nosso eterno, o melhor presidente que o AB já teve, né? Convenhamos. Grande presidente. E hoje ele não vai ao aniversário do Inter, lá na NTX, porque vai comemorar. Ele e a esposa dele, a Clarice, um abraço a ela também. Meu vizinho, né? O Cláudio Lamáquia, um abração a ele pelo aniversário. O Quintiliano Vieira, que foi nosso prefeito lá de Dom Pedrito, doutor Alexandre Saltos. O José Francisco Malma, que foi nosso secretário de Segurança, delegado da Polícia Federal, grande figura. O Antônio Tremarim, que foi do Banco do Brasil. Ricardo Campos, o Alceu Marconato, figuras aqui, o Adílio Finger, e quem mais está de aniversário hoje, entre tantos aqui, eu estou pensando alguns aqui. O Antônio Donadi, da RBS, Antônio Donadi, que agora cuida do interior, a Suzana Sirotsky Melzer, não precisa dizer que é da RBS também, né? Botaram um do lado do outro aqui, esses corporativismos. O Cláudio Derich, da mesma forma de aniversário. Um abraço a todos, o Paulo Silva e entre tantos aniversariantes do dia de hoje. Mandar um abraço para o nosso Coronel Veiga, que está assistindo o programa aqui. O grande Coronel Veiga. Merece a nossa continência. Grande amigo e nosso confrade também, né? Para quem vai a sua continência hoje, Coronel Zucco? O senhor. Puxa, aí é o jogo de figurinha. Aí não dá para competir, Posso falar? Obrigado pela consideração. Eu também já tive, doutor, algumas vezes convite e também estou ainda me organizando, mas o Paulo Sérgio tem uma consideração muito grande. Vou mandar uma coisa também ao Jasper, que está ali atrás. Gilberto Jasper. Que é uma pessoa que realmente está me ajudando nesse início de caminhada. E ao general Vasconcelos, que também Vasconcelos, outra grande figura. Está realmente iniciando, né, um caminho tão difícil. Inclusive, ele mandou um abraço
já passou. Mas muito obrigado pela consideração, pelo Pior convite. que a tua foi da semana passada do Bruno Caldino aqui. Que ele Estava o fez? general Tigóia aqui, ele ali. O Bruno Caldino, que é o jovem do Instituto da Liberdade, ele mandou a continência para a mulher dele. Ah, é, Mas Tia? deixou todo mundo de cara no chão. Mas aí... Mas A minha mulher chegou em casa... Nunca bateu continência pra mim, né? a minha melhor coisa já foi dada, mas eu quero corroborar com o doutor Dalazen que essa missão do novo secretário, ela é muito difícil e ela está linkada a mais vagas em sistema prisional, que aí entra o lado econômico, né, doutor? E a questão de vamos realmente deixar os caras presos, aqueles que merecem ficar. Para de saidinha, para de progressão de pena. Tomara que a gente consiga realmente fazer a diferença. Ah, tomara, Deus lhe ouça. Sua continência, doutor Alexandre. Para o César Facioli. O Facioli é um amigo de longa data, nós trabalhamos juntos em Uruguaiana por muito tempo, é uma pessoa dedicada, competente, a pessoa certa para o lugar certo, na hora certa. Com a ajuda de todos nós, certamente ele vai escrever seu nome na história, mudando um pouco do sistema prisional do Rio Grande do Sul. Deputado, senhor, qual é a sua continência hoje? Minha continência é o Dr. Juiz Fernando Nocha, disse mais uma vez, corajoso e com grandes iniciativas para resolver os problemas do sistema prisional, mesmo numa esfera menor, e tenho certeza que terá um grande amparo agora do Facioli, que não vejo nome melhor para assumir a questão dos serviços penitenciários. Então, minha continência vai a ele pela coragem de lidar dos pontos mais críticos da nossa segurança pública, que é lidar com o sistema prisional. Presidente Marcelo Matias. E esse será para o nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está fazendo todo um processo para a criação de um plano de carreira para a saúde nacional e que vai terminar com o que acontece hoje no Mais Médicos e vai garantir saúde por longos períodos para a população desse país. A sua continência? Eu, novamente, ao Facioli, desejando muita sorte e que continue contando conosco. E a minha continência vai para o Esporte Clube Internacional, que está completando 107 anos hoje, tem a festa lá na NTX. Daqui a pouco eu vou para lá, vou a do Grêmio, como eu sou neutro, eu vou nos dois, né? Então essa continência, uma história de 107 anos, merece muito respeito e muita sorte ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, que estará daqui a pouco no Chile, né? 7h15, né? Daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos estará o jogo que vem apenas pelo Face, né? É pelo Face que vem? Não, a Fox Não, Fox não. A Fox não vai transmitir, Não, pelo não. Facebook. Hoje vem só a internet. Então... O pessoal do Quinto ETA aqui mandou aviso que está nos assistindo lá. Oh, boa. O padrão de transporte aéreo da ala Muito 13 obrigado a Canoas. todos aí, retornem abraço, sempre. Penha. Vem aí o nosso Jornal da PAN com nossos apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre já está postos. Hoje a Vera Armando está apresentando o evento do Inter lá, na NTX. E nós temos hoje aqui o Vitor. O Wilson, porque tem o Vitor lá, né? O Wilson, ele quando era pobre era Virso. Depois ficou Wilson, e hoje é o Wilson da Rota, né? Então, ele que vai apresentar o nosso Jornal da Pampa. Fiquem com as notícias locais e depois o Atualidades Pampa com a Magda Beatriz. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.